Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata do dia 1º de outubro, aquela que o Dr. Paulo Sodré havia solicitado alguns acréscimos. Eles foram acrescentados, Dr. Paulo, na ata, e eu colho o voto de Vossas Excelências. Se todos estão de acordo, aprovada. Processo 95616, embargo de declaração com pedido de atribuição de efeito infringente. Prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PROS. Embargante, Gevanildo Bispo dos Santos. Parecer pelo desprovimento, o relator Dr. Flávio, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Só um minutinho, por favor. Pois não. Desculpe, era meu padre confessor. Hoje? Foi ontem? É? Hoje eu vou ter o meu padre confessor hoje. Você vai me representar como eu fiz ontem. Estou pronto, senhora presidente. Muito obrigado. Senhores pares, bom dia. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por Gevanildo Bispo dos Santos em face do acordo número 24936/2015, ao argumento de que o mesmo padece de dúvida ou contradição. Em razões recursais, sustenta o embargante verbis, abre aspas, o pedido de efeitos infringentes se faz para modificar parcialmente o teor do acordo de contas desaprovadas, para contas aprovadas com ressalvas, uma vez que a dúvida ou contradição consiste no parecer da equipe técnica que, com devido acatamento e respeito, conhecem a legislação a fundo, mas infelizmente o sistema de prestação de contas apresenta sérios erros que podem comprometer campanhas, fecha aspas. Ao final, requer a retificação do acordo para que a prestação de contas do embargante seja julgada aprovada, mas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de folhas, opina pelo desprovimento dos presentes embargos. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer pelo desprovimento. Mantido, doutor Flávio. Obrigado. É o caso de desprovimento dos embargos de declaração. Todos os pontos embargados foram devidamente apreciados pelo colegiado, não havendo contradição, dúvida ou obscuridade no acordo 24936/2015, que restou assim emendado. Eu vou estar aqui à disposição de Vossas Excelências, eu vou poupá-los da leitura, aonde ele é bem claro. Prosseguindo, deste modo, a tese do embargante de que o acordo padece de dúvida ou contradição tem por finalidade única a rediscussão de mérito do litígio após os membros deste colegiado acordarem desaprovar as contas. Ocorre que, no exame da prestação de contas, a análise é proveniente da contabilidade, devendo esta obedecer às especificações eleitorais, feito que não atendido, terá como resultado a reprovação das contas auditadas. Com efeito, como bem destacado pelo Ministério Público, abre aspas, quanto às irregularidades na abertura da conta bancária e a ausência de registro de movimentação de receitas e despesas, a mera ilação de ausência de fraude não é suficiente para afastar o seu caráter irregular. Na verdade, tais omissões verificadas são gravíssimas e atrapalham consideravelmente a regular verificação do trâmite dos recursos, fecha aspas. Prosseguindo, seguindo ainda a manifestação ministerial, abre aspas, o presente acordo não padece de nenhuma mácula, sendo incabível o instrumento manejado pelo requerente. Na verdade, o que esta busca com a interposição desses declaratórios é simplesmente a reaparização do feito, fecha aspas. Assim, obstando a rediscussão da matéria, já enfrentada pelo colegiado, colaciono os seguintes arestos dessa Corte Superior. Eu junto aqui um julgado do relator do ministro José Augusto Delgado, onde nesse sentido passa nesse sentido, e outro da relatoria do ministro Eros Graus. Com essas breves considerações, não restando comprovada qualquer omissão, dúvida ou obscuridade a macular o acordo atacado, voto pelo desprovimento dos declaratórios. É como voto, senhora presidente.
ainda há tempo antes de proclamar o resultado, eu cometi uma indelicadeza a não saudar o nosso mais novo membro na corte, Dr. Rodrigo Corvo. Seja bem-vindo a esta casa, como já foi dito na sua posse. Mas é sempre bom rememorar a sua competência, o seu brilho, a sua luz própria, que irá nos ajudar a conduzir esta corte. Consulto o primeiro vogal, doutor Ricardo Almeida, como vota. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo. De acordo. Doutor desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos dos votos do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Negou desprovido. Processo 106.882, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, Jefferson Luiz Alves de Oliveira. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas ou desaprovadas. Relator, doutor Flávio Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuide-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Jefferson Luiz Alves de Oliveira, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou a prestação de contas finais às folhas 9 e 15. Apontadas irregularidades no relatório preliminar, folhas 23 e 25, após devidamente estimado para manifestar-se acerca dos vícios apontados no referido relatório, regularizou apenas um item, mantendo-se inerte nos demais. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo, ratificando as irregularidades sanadas e manifestando-se pela não prestação de contas auditadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela não prestação de contas auditadas, os consectários do artigo 58 da Resolução do TSE 23.406/2014. Não sendo este o entendimento dessa Gaja Corte, manifesta pela desaprovação das contas em tela, considerando as irregularidades remanescentes elencadas no relatório técnico conclusivo. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Flávio. Prosseguindo, é o caso de desaprovação da contabilidade. Com efeito, há uma irregularidade remanescente grave que enseja a desaprovação das contas e a inércia do candidato em prestar esclarecimentos. Compromete desta justiça especializada, se não vejamos o apontamento levantado no parecer da CCIA. Abre aspas. O extrato da conta bancária aberta em nome do candidato, Banco Itaú, Unibanco, agência 143, conta 11722-1, não foi apresentado, contrariando o artigo 42 da linha A da resolução do TSE 23.406/2014, a fim de demonstrar a movimentação financeira ou a sua ausência, em forma definitiva, bem como a declaração da instituição bancária referente ao encerramento da referida conta bancária, fecha aspas. Importante destacar que a ausência da apresentação dos extratos bancários correspondente ao período de candidatura fere a determinação contida na resolução do TSE, que em seu artigo 40, inciso 2, a linha A, dispõe que, abre aspas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros estimáveis em dinheiro, fecha aspas, tal comprovação se dará mediante a apresentação dos extratos em sua forma definitiva, se não vejamos. Peço vênia para não ler, colaciono aqui o artigo 40, à disposição de Vossas Excelências com seus incisos. Destaque, tal irregularidade apontada no relatório da área técnica desta Corte Regional, somado ao silêncio do candidato, compromete a confiabilidade da contabilidade e, em tais casos, a solução é a desaprovação das contas, nos termos do inciso 3º do artigo 54 da Resolução 23.406/2014 do TSE, se não vejamos, também à disposição de Vossas Excelências, inclusive as partes negritadas que chamam a atenção do caso em tela. Nesse sentido, inclusive colaciono aqui julgados desse egrégio tribunal, da lavra do Dr. André Luiz Posetti e também outro do relator, Dr. Pedro Francisco. Seguindo, vale salientar que a irregularidade apontada no item 1 do parecer técnico preliminar, folhas 23 e 24, que trata da ausência de assinatura do candidato na procuração ad judice, as folhas 13, foi devidamente sanada.
Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Jefferson Luiz Alves de Oliveira, candidato a deputado estadual, com fulcro no artigo 54, terceiro da resolução do TSE 23406, referente às eleições gerais de 2014. Como voto, senhora presidente? Consulto se há algum voto divergente do doutor relator, algum pedido de esclarecimento. De acordo. Nada havendo, o deputado Tribunal por unanimidade desaprovou as contas do candidato Jefferson Luiz Alves de Oliveira nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 95.191, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Celso Pedro de Lara. Parecer pela desaprovação, doutor Flávio Bertin, relator, com a palavra. Só um minutinho, senhora presidente. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Celso Pedro de Lara, referente às eleições gerais de 2014. O candidato apresentou a prestação de contas finais às folhas 9 e 20. Apontadas irregularidades no relatório preliminar, o candidato foi intimado para manifestar-se acerca dos vícios apontados no referido relatório, ocasião em que apresentou suas justificativas. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo considerando as irregularidades parcialmente sanadas e ratificando as remanescentes, com manifestação pela desaprovação das contas auditadas. A adulta Procuradoria Regional, em seu parecer, manifesta pela desaprovação das contas em tela, considerando as irregularidades remanescentes elencadas no relatório técnico conclusivo. É o relatório, senhora presidente. Procuradoria. Mantenho o parecer. Aqui, doutor Flávio. Obrigado. Prosseguindo, senhora presidente, é o caso de desaprovação da contabilidade. Com efeito, as irregularidades remanescentes são graves, ensejando desaprovação das contas, se não vejamos os apontamentos levantados no parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, folhas 65 e 66. Abre aspas. Não foram juntados nos autos comprovantes de movimentação financeira de abertura ou fechamento da conta, conforme requerido pelo item 2.11 e 2.3 do relatório preliminar. Dada a ausência de elementos para a comprovação da movimentação financeira, tem-se que a omissão não foi sanada. Não houve apresentação dos comprovantes bancários requeridos, o que impede o efetivo controle sobre as contas. 3.4. O advogado, em sua petição, afirma que, pelo fato de o prestador ter renunciado à sua candidatura e ter se mantido inerte na campanha eleitoral, não há outros gastos a serem demonstrados. Acosta às folhas 56, petição não assinada de renúncia do candidato Celso Pedro de Lara à sua candidatura, datada de 18 de agosto de 2014, e às folhas 57. Informações de acompanhamento processual do processo da candidatura. 3.5. Checando a veracidade das informações prestadas, a consulta ao sistema de acompanhamento processual indica que houve deferimento do pedido de candidatura. Não houve nenhuma informação sobre o eventual pedido de desistência da mesma. Eu abro aspas para fazer um esclarecimento aqui. O advogado vem e diz que existe uma renúncia. Só que o pedido de renúncia que está nos autos não tem assinatura. Existe o pedido deferido e em consulta ao nosso sistema não existe esse pedido de renúncia. Nós não conseguimos localizar esse pedido de renúncia. Prosseguindo, com efeito, ao consultar os autos do sistema de registro de candidatura, não há ocorrência de pedido de renúncia. Ao contrário disso, confirma o deferimento e a aptidão do candidato à concorrência do pleito, bem como o número de votos obtidos pelo mesmo. Folhas 68 e 69. Importante destacar que a ausência da apresentação dos extratos bancários correspondente ao período de candidatura fere a determinação contida da Resolução 23406 do TSE, que em seu artigo 45, segundo a linha A, dispõe que, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, tal comprovação se dará mediante a apresentação dos extratos em sua forma definitiva. Se não vejamos, vou pedir vênia para não ler e poupá-los dessa enfadonha repetição. Prosseguindo, destarte, tais irregularidades apontadas no relatório da área técnica desta Corte Regional comprometem a confiabilidade da contabilidade e, em tais casos, a solução é a desaprovação das contas nos termos do inciso 3º do artigo 54 da resolução do TSE, se não vejamos. Também vou pedir vênia para não lê-lo, está à disposição de vossas excelências. Nesse sentido, colaciono aqui alguns julgados, um julgado
da lavra do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que fala e trata sobre esse tema. Finalizando, com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas de Celso Pedro Lara, candidato a deputado estadual, com fulcro no artigo 54, terceiro da resolução TSE 23.406/2014, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência, algum pedido de esclarecimento. De acordo. Não havendo nenhum senão, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Celso Pedro de Lara nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 96575, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PTB, eleições 2014, requerente Luiz Henrique Barbosa Matias, parecer pela aprovação das contas. Relator, Dr. Paulo César Sodré, com a palavra. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas de Luiz Henrique Barbosa Matias, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições gerais de 2014. O candidato apresentou comunicado de renúncia às folhas 11. A CCIA ofertou relatório preliminar, no qual apontou as seguintes irregularidades: A. Omissão contra a entrega da segunda prestação de contas parcial. B. Apresentar esclarecimento ou regularizações sobre como foi conduzida a campanha, tendo em vista que não foram apresentadas informações sobre as possíveis demais despesas de campanha, tais quais pessoal, transporte, água, energia, telefone, entre outros. Devidamente intimado, o candidato apresentou justificativas e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA, considerando a ausência de irregularidades que a comprometam, manifestou-se pela aprovação das contas do candidato. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, em razão do cumprimento das exigências legais e da ausência de qualquer macro na contabilidade apresentada. É o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer pela aprovação. Devolvo a palavra, eminente relator. Senhora presidente, dada a singeleza do caso e analisando, acompanhando o parecer conclusivo da CCIA e da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou votando julgando aprovadas as contas e o voto está à disposição dos demais membros. Peço venha para não ler. Alguma divergência, algum pedido de esclarecimento? De acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Luiz Henrique Barbosa Matias nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 77782 de 2014, prestação de contas de candidato, cargo senador, requerente Lídio Barbosa, Sueli Souza Lima, primeiro suplente, Aida Martins, segundo suplente. Parecer pela aprovação das contas, doutor Lídio Modesto é o relator, está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de prestação de contas de campanha da chapa majoritária que concorreu ao cargo de senador, formada pelo candidato Lídio Barbosa e pelas suplentes Sueli Souza Lima e Aida Martins, pelo Partido Trabalhista do Brasil, PTB, nas eleições gerais de 2014. A prestação de contas definitiva foi apresentada em 3/11/2014, portanto tempestiva, de acordo com o artigo 38 caput da resolução TSE 23.406/2014. Analisando os documentos apresentados, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se também pela aprovação das contas, é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer. Aqui, doutor Lídio. Senhora presidente, assim como o colega Paulo Sodré, o caso é bastante simples, né? E todos os requisitos foram cumpridos pelo candidato, tanto o parecer técnico conclusivo quanto o Ministério Público manifestam-se pela confiabilidade da prestação de contas e pela aprovação das mesmas, de modo que o voto encontra-se liberado para a consulta dos nobres pares, e eu estou votando pela aprovação das contas da campanha da chapa majoritária que concorreu ao cargo de senador, formada pelo candidato Lídio Barbosa e pelas suplentes Sueli Souza e Aida Martins. É como vota. Todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas dos candidatos Lídio Barbosa, Sueli Souza Lima e Aida Martins nos termos do voto do outro relator em consonância do parecer ministerial. Processo 61.323, recurso eleitoral, prestação de contas de comitê financeiro, recorrente, Comitê Financeiro Único do Partido Socialista de Liberdade,
PSOL, recorrente, Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade de Cuiabá, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito pelo desprovimento do recurso. Dr. Ricardo Almeida é o relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pelo Comitê Financeiro Único e Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, do município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas pelo recorrente referente ao pleito de 2012. Elaborado relatório preliminar para expedição de diligências, conforme folhas 67/69, foram detectadas irregularidades as quais, não sanadas, poderiam levar à desaprovação das contas. Devidamente intimado, o partido político apresentou manifestação e juntou documentos. No parecer conclusivo de folhas 99/101, foi informado que restaram inconsistências na prestação de contas, de acordo com o disposto na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23376 de 2012. Em suas razões, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado pessoalmente do conteúdo do relatório final. No mérito, defende a regularidade da contabilidade apresentada, pugnando pela reforma do presente decismo para que as presentes contas sejam aprovadas nos termos do artigo 30 da Lei 9.504/97. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença por entender que os recorrentes ofenderam de forma clara e direta a legislação eleitoral em vigor, eivando de vício sua prestação de contas. É o relatório, senhora presidente. Uso da douta Procuradoria. Mantenho o parecer pelo desprovimento. Mantido, doutor Ricardo. Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa alega o recorrente que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado para manifestar-se acerca do relatório final de folhas 99/101. Razão não lhe assiste. Observa ao compulsar os autos não ter havido qualquer tipo de negligência com relação à intimação do recorrente, que, intimado especificamente para sanar as irregularidades apontadas no relatório preliminar, prestou os esclarecimentos que entendeu necessários em sua defesa, juntadas folhas 87/97. No entanto, tendo em vista que as inconsistências apontadas no relatório final são fundamentalmente as mesmas já referidas no relatório preliminar e em conformidade com o disposto no artigo 48 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23376 de 2012, não houve necessidade de nova notificação, senão vejamos. Artigo 48. Emitido relatório técnico que conclua pela existência de irregularidades e ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade de manifestação ao candidato, ao partido político ou ao comitê financeiro, o juízo eleitoral abrirá nova vista dos autos para manifestação em 72 horas a contar da intimação. Equivocou-se então o recorrente, porque a legislação eleitoral não determina a intimação do candidato para se pronunciar sobre o relatório final, excetuando-se as hipóteses que não tenha sido oportunizado ao candidato manifestar-se previamente, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, eu colaciono jurisprudência da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior e, com essas considerações, eu rejeito a preliminar, senhora presidente. Rejeitada a preliminar, algum voto divergente? Só pediria ao relator para onde ele colocou notificação aqui, ele coloca intimação, porque os termos da lei é intimação. Acolhida a sugestão, senhora presidente, vou fazer retificação nessa questão do voto. Vossa Excelência prossegue, ninguém mais se manifestou. O Diretório Municipal e o Comitê Financeiro Único do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL de Cuiabá, tiveram suas contas rejeitadas com fulcro no artigo 51, inciso 3º, da resolução do TSE 23376 de 2012,
ao fundamento de que persistiriam irregularidades não sanadas com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário à agremiação pelo período de 6 meses. Em relação às contas do Comitê Financeiro, o relatório final de exame de folhas 99 e /100 constatou as seguintes falhas. Item 1. Não foram encaminhados os canhotos dos recibos eleitorais. Item 2. Não foram encaminhados para análise os documentos fiscais que comprovassem as arrecadações de recursos estimados em dinheiro. 3. Divergência entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas do Comitê Financeiro e as informações constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil. Item 4. Inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores, outros partidos e ou candidatos. Item 5. Foram detectados gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem comprovação por meio de notas fiscais. Item 6. O saldo final do extrato financeiro da conta bancária diverge em R$ 194,65 da apuração do saldo financeiro constante do demonstrativo de receitas e despesas. A conciliação bancária não foi realizada, contrariando o que dispõe o artigo 40, parágrafo 7º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23376 de 2012. Item 7. Existem despesas pagas em espécie, porém não há registro na tela de fundo de caixa. Em relação às contas do Diretório Municipal, o relatório final de exame de folha 101 constatou uma única falha, que item 1, divergências entre as informações constantes da prestação de contas e as registradas na Justiça Eleitoral. Não obstante me causar imensa estranheza o fato de um ano de eleições municipais, o Diretório Municipal de um partido político atuante não declarar qualquer movimentação financeira durante todo o período, instruindo os autos com uma contabilidade totalmente zerada, devo admitir que as inconsistências declaradas em relação às presentes contas são de ordem meramente formal, o que atrai tão somente ressalvas. É preciso esclarecer que tanto o Diretório Municipal quanto o Comitê Financeiro instruíram os autos com todas as peças elencadas no artigo 40 da Resolução 23376 de 2012, acompanhadas dos extratos bancários relativos a todo o período. No entanto, em relação às contas do Comitê Financeiro, observe que o recorrente não atendeu com o zelo necessário disposto na legislação de regência. Isso porque, mesmo após intimado, deixou de apresentar os documentos complementares necessários à confirmação das receitas recebidas e das despesas declaradas. Importante frisar que o Comitê Financeiro emitiu 42 recibos eleitorais, que somados totalizam o valor de R$ 99.593,15, o que representa 100% de toda a receita arrecadada entre bens estimáveis e recursos em espécie. A comprovação inequívoca da origem dos recursos é requisito essencial à confiabilidade e transparência das contas eleitorais de campanha. Logo, ante a não apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais relativos a cada doação, assim como ausente toda a documentação fiscal referente ao dispêndio de recursos, não há como se aferir a veracidade das informações financeiras da campanha eleitoral, não apresentando as contas a confiabilidade exigida pela legislação. Somada a essas irregularidades, temos ainda os demais itens apontados que, analisados em conjunto maculam sobremaneira a rigidez das contas apresentadas. Assim, entendo que o escopo da prestação de contas de campanha do Comitê Financeiro não foi atingido, ensejando a manutenção da desaprovação em relação a este. Ante o exposto, senhora presidente, eu estou dando parcial provimento ao presente recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, mantendo, no entanto, a sua desaprovação em relação ao Comitê Financeiro Único do Partido Socialista Brasileiro, ambos do município de Cuiabá, referente ao pleito de 2012. É como voto, senhora presidente.
Essa é uma das mudanças que já está na nova lei. Mas não nesse sentido que o doutor Ricardo está votando, no sentido de que não se penalizar mais o partido. Pois bem, eu consulto Dr. Paulo Sodré. Só uma pergunta, relator. Pelo jeito, optou tanto o diretório quanto o comitê de a campanha ser feita financeiramente exclusivamente pelo comitê financeiro. Pelo que eu entendi, sim. Pelo que eu entendi, o diretório apresentou contas zeradas, né? Demonstrando que não houve, a princípio, movimentação financeira. É isso que a gente concluiu. E a opção foi pela realização das despesas apenas em relação ao comitê financeiro. E aí as irregularidades são gravíssimas, né? Começando pela não apresentação dos recibos eleitorais, de modo que nesse aspecto eu estou mantendo a desaprovação das contas. Eu vou acompanhar o relator com todas as explicações muito bem detalhadas por ele, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curo. De acordo com o relator. Desembargador Luiz. Aí o excelência já, com base na nova lei, não está aplicando Eu não estou aplicando a pena de suspensão. Mas não entra em vigor essa lei aí na data da publicação? Eu acho que é exatamente ao contrário, né? Se fosse exatamente por ter entrado em vigor a nova lei, é que eu estou deixando de aplicar a pena de suspensão. Se fosse a legislação anterior, sim, segundo a conclusão que cheguei... Exatamente, aí teria que ser aplicado. A nova lei não permite mais. Não permite mais. Pois é, exatamente isso que eu perguntei. Por conta da nova lei não está aplicando, né? Não estou aplicando. Mais leniente, né? De acordo. Pois não, doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Acompanho o relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar CCM em defesa. No mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Aliás, desculpe-me, em dissonância com o parecer ministerial. Uma sanção vai ser só a faz de conta isso aqui, uma perda de tempo, né? Não, tem cada coisa foi feita para não... Você vai fazer um troço. Poucas coisas que funcionavam, mexeram com a É mais fácil deixar a apuração da irregularidade junto ao CRC, se o contador, como a gente faz com a OAB, né? Se o advogado deduzir uma certidão não verdadeira, leva reprimenda lá do artigo 37, então aí você também tem. O próximo transfira a presidência do eminente desembargador. Muito obrigado. Trata-se do processo 4.504/2014, reclamação, prestação de contas, exercício financeiro 2009, embargo de declaração, agravo regimental, não submissão ao plano TRMT. Reclamante, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL de Mato Grosso. É reclamado o presidente do Tribunal Regional de Mato Grosso. O parecer é pela improcedência do pedido e Vossa Excelência, doutor Ricardo, é o relator e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de reclamação proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, José Roberto de Freitas Cavalcante e Wilson Conceição Lara de Barros, contra a decisão proferida pelo então presidente dessa corte, excelentíssimo senhor desembargador Juvenal Pereira da Silva, nos autos da prestação de contas 901-07-2010, 611, onde monocraticamente deixou de conhecer o agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao segundo agravo regimental interposto pelo reclamante. Observa-se dos autos que a prestação de contas eleitorais 901.07.2010.6.11.0000, exercício financeiro de 2009 do Partido PSOL do Mato Grosso, foi julgada não prestada nos termos do acórdão número 19.538, condenando o partido à restituição de R$14.712, na verdade R$14.712,66. Referido acórdão transitou em julgado em 20 de nove de 2010. Posteriormente, face à inércia do Diretório Regional do PSOL, o presidente e o tesoureiro do partido à época da prestação de contas
foram devidamente notificados a devolver ao erário o montante devido nos termos do artigo 34, parágrafo 1º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 21.841 de 2004, tendo em vista que deixaram transcorrer em habeas o prazo legal, o presidente do TRE, ora reclamado, determinou a inclusão dos dirigentes do PSOL no cadastro informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais, o famoso CADIM. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática do reclamado diante da inexistência de qualquer obscuridade em contradição que maculasse a decisão embargada. À vista disso, foi interposto o primeiro agravo regimental para que a decisão fosse submetida ao plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O presidente recebeu o referido recurso com pedido de reconsideração, o qual negou deferimento sob o fundamento de que o agravo regimental, aqui seria o qual negou o seguimento, sob o fundamento de que o agravo regimental constitui recurso cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas por membro de tribunal, relator no caso, tanto no exercício de competência recursal quanto no exercício da competência originária, não sendo adequado para questionar decisão de natureza administrativa. Contra essa decisão, o partido ofertou novo agravo regimental, oportunidade que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso reiterou a inviabilidade do meio processual utilizado, ante o esgotamento da instância jurisdicional, e abro aspas para citar trecho da decisão, e a fim de se evitar que sejam manejados recursos manifestamente inadmissíveis com a finalidade de retardar o cumprimento das providências pertinentes à recomposição do erário. Em face dessa nova decisão, interpuseram a presente reclamação. Os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato questionado contrariou o que prevê o artigo 17, inciso 2º, a linha A do regimento interno do TRE Mato Grosso, impedindo o conhecimento, processamento e julgamento dos agravos regimentais interpostos devidamente. Deste modo, pleiteio o provimento da presente reclamação, abre aspas, para preservar a autoridade do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, determinando a submissão dos agravos regimentais interpostos nos autos do processo já citado, que é o 901.07.2010.6.11.0000 ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A douta Procuradoria manifestou-se pela improcedência dos pedidos contidos na presente reclamação, por entender que, em razão da falta de previsão regimental, não há como se admitir agravo interno contra a decisão do presidente do tribunal, que simplesmente confere executividade a acórdão já transitado e julgado. É o relatório, senhor presidente. Ouça, douta Procuradoria. Mantenho o parecer pela improcedência. Com a palavra o relator. Conforme surge do que foi relatado, a presente reclamação foi impetrada contra a decisão do reclamado a fim de preservar a competência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O cerne, portanto, da matéria discutida nesta reclamação é o cabimento de agravo regimental contra a decisão do presidente da Corte, proferida em sede de execução de acordo, que julgou não prestadas as contas do PSOL, exercício de 2009. Esta Corte, ao apreciar a reclamação número 46-86.2014, de relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, em matéria similar, assim decidiu em 25/11/2014. E aí eu vou ler a ementa, pelo menos a parte sublinhada, porque é importante para a compreensão do tema. Os atos do presidente do tribunal que se disponham sobre processamento ou recolhimento ao erário não têm caráter jurisdicional
e naquela oportunidade a reclamação foi julgada improcedente. A matéria, no entanto, voltou a ser objeto de debates no plenário desta Casa em decisão recente da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva, em 30/6/2015, por ocasião do julgamento da reclamação número 4.771, quando, por votação unânime, alterando o posicionamento firmado, agora entenderam quanto à natureza jurisdicional desse ato, o qual peço vênia, aqui peço uma correção no voto, para transcrever alguns trechos abaixo. Abre aspas. Meditando mais profundamente acerca da questão e respeitando entendimentos contrários, cheguei à conclusão de que, no caso em análise, a atuação do presidente dessa Corte, nos termos do artigo 19, inciso 10º do Regimento Interno, consiste no dever de executar e fazer executar as ordens e decisões do tribunal. Reveste-se de natureza jurisdicional e não administrativa, porque se trata de ato que materializa o cumprimento da decisão, podendo ser classificado como forma de cumprimento de sentença, para utilizar a dicção do Código de Processo Civil contida em seu artigo 471, inciso 1º, fecho aspas. No entanto, não obstante a natureza jurisdicional, vale-me do entendimento firmado pelo Dr. Pedro, em sua fundamentação, de que não há previsão regimental de recurso contra decisões proferidas pelo presidente da Corte em processo dessa natureza, senão, vejamos sua conclusão, abre aspas, ocorre que não há previsão regimental de recurso contra decisões dessa natureza, tendo em vista que o agravo regimental somente é cabível contra decisões proferidas pelo relator, conforme estabelece o artigo 117 do Regimento Interno. Isso significa que o contraste dessas decisões jurisdicionais proferidas pelo presidente do tribunal, no exercício de sua competência privativa, somente pode ocorrer por algum outro meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, a exemplo do mandado de segurança, tendo em vista o princípio da taxatividade recursal. Fecho aspas. Corroborando com tal entendimento, a nova resolução do TSE 23.432 de 2014, que trata das finanças e contabilidades dos partidos, inovou trazendo um capítulo específico para execuções das decisões, artigos 62 e 63, a qual disciplina plenamente o procedimento executivo, haja vista que a execução é somente mais uma fase do processo. Acompanhando tal entendimento, alterou-se na sequência o regimento interno dessa Casa, resolução número 1641, de 28 de julho de 2015, de modo que hoje o relator manterá sua competência para cumprimento do julgado que resultar em condenação por quantia certa nas causas de competência originária do tribunal, artigo 19, inciso 10 e artigo 41, parágrafo único do regimento interno do TRE. Aqui eu até queria fazer uma observação, que essa resolução, onde foi alterado o regimento interno, foi, se Vossas Excelências se recordarem, foi logo após o julgamento da reclamação que eu citei, que o Dr. Pedro Francisco era o relator. A emenda Francisco. Isso, exatamente. Foi em razão daquele curso que teve, ele foi presidente, aí ele fez em apartado um discurso e trouxe para nós autorizamos, ele trouxe a minuta e foi aprovado. Exatamente. E passando, portanto, a competência para a execução das condenações proferidas pelo tribunal, a execução do julgado continua com o relator e não mais encaminhado os autos à presidência desse tribunal, né? Ou seja, foi confirmado o caráter jurisdicional da decisão.
Assim sendo, verificando que a competência da presidência exauriu-se, o feito que originou a presente reclamação, autos 90.107.2010.611.0000, foi distribuído em 17 de nove de 2015, estando hoje sob minha relatoria. De modo, senhor presidente, ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a presente reclamação, porque inexiste a alegada violação à autoridade do tribunal ante a ausência expressa de previsão legal do recurso de agravo regimental. É como voto, senhor presidente, me colocando à disposição de algum par, caso queira algum esclarecimento. Eu estou na presidência e não tenho voto. Todavia, se me permite, estava procurando aqui, o caso não é nem de conhecer essa reclamação. Porquanto, realmente, como disse o doutor Francisco lá, se ele quisesse sim surgir, o caminho seria o mandado de segurança. Toda a tese está completa, só que ao invés de julgá-la improcedente, julgá-la anusia como não conhecida. Porque no regimento, como ele falou, reclamação é posta contra a decisão para dar segurança ao acordo de um tribunal que porventura um órgão inferior não cumpriu. Lá no nosso TJ nós temos isso direto. E tem mais um problema, aqui está fora, mas lá no TJ a Constituição do Estado de Mato Grosso não contempla a figura da reclamação, e alguns advogados tentam uma tese da qual a senadora Maria Helena é uma das defensoras, que nem sequer caberia, nem no caso de fazer cumprir ordem judicial do juiz inferior. Aqui, salvo o melhor juízo, todo esse seu raciocínio lógico deve fechar não conhecendo a reclamação. Eu acolho a sugestão no meu voto e nós faríamos uma alteração, caso todos concordem, porque os dois precedentes que tratam de tema semelhante, quase idêntico, foi utilizado a metodologia de ser julgado improcedente. Mas eu entendo que Vossa Excelência está correto, eu acolho a sugestão, porque eu realmente estava na dúvida, porque até foi discutido, eu discuti em detalhe esse assunto, porque não ficou claro nem o cabimento da própria reclamação, de modo que poderíamos adotar sim esse... Porque se assim fosse, vai ficar, como vai lá no TJ, uma determinada Câmara julga de um jeito, eles perdem todos os prazos, tiram uma reclamação, cai na mão para o outro. Já tivemos teratologia a ponto de um colega, em decisão monocrática, liquidar uma situação de uma outra Câmara. E não cabe. A reclamação, tal como ela foi criada, ela serve para fazer o quê? Cumprir o julgado da autoridade imediatamente inferior. No caso, seria o juiz eleitoral de baixo. De baixo não se pode falar. Juiz eleitoral de primeiro grau. É proibido falar base, piso, certo? Então, eu concordo plenamente com tudo aí, só isso, e pedindo, inclusive, desculpa porque o presidente não julga, mas como nós estamos com um caso lá, né, senadora Maria Helena? Juntamos nossos parcos neurônios, o delas e o meu lá, pra gente sair e achamos um caminho lá, para poder agradar gregos e troianos, né? Então, conforme eu tinha dito, eu já estava em dúvida em relação a conhecer ou não da reclamação. Optei a princípio, para manter os julgados precedentes, que optaram por julgar improcedente a reclamação. Mas eu acolho a sugestão e não conheço da presente reclamação. Vai depender dos colegas agora confirmarem. Como vota o primeiro vogal, o senador Paulo Sodré? Só para ficar mais claro, senhor presidente e senador, qual o fundamento do não conhecimento do agravo? Porque... Que quando se rejeita, Vossa Excelência analisou pontualmente e acompanhando a tradição dessa casa, está rejeitando. Para não conhecer, qual o fundamento, qual o pressuposto que faltou para o não conhecimento?
Do agravo regimental? Do agravo regimental, porque não está acontecendo. Por que o agravo regimental? Na verdade, eu não conheceria da própria reclamação. Perdoe, da reclamação, não do agravo. Então, a reclamação, o fundamento seria a falta de cabimento daí. Porque eu até estou tentando encontrar aqui o fundamento legal e realmente eu fiquei na dúvida. Só um minutinho que eu já vou esclarecer esse ponto. É só para fazer concluir que, na verdade, eu me convenci pela explicação do desembargador que preside esse voto, mas só para ficar bem claro que aí o não cabimento, porque na verdade não há a violação à autoridade. Vossa Excelência já escreveu aqui, né? É só um pequeno arremate, mas Vossa Excelência pode trabalhar melhor ao depois, se assim eu entender. Mas eu vou acompanhar o vosso voto com as ponderações do desembargador Luiz Ferreira no exercício da presidência aqui, no sentido de que, de fato, não é cabível a reclamação, porque a época do ato, hoje já seria diferente, porque a época do ato, embora tenha natureza jurisdicional, não caberia de fato a reclamação não. Mas só gostaria só para poder fazer um fecho no dispositivo, até para poder, há uma mudança do posicionamento dessa corte, né? Então, para que ficar bem claro, fique bem claro. Até só fazendo um esclarecimento, o motivo da propositura da reclamação foi para preservar a autoridade do Tribunal Eleitoral, determinando então, era no sentido de preservar a autoridade do Tribunal. E eu não entendi que isso, agora, com os achegos aí do desembargador Luiz Ferreira, em relação a esse ponto, estava em dúvida mesmo quanto ao cabimento da própria reclamação. Porque qual foi o julgado que foi inobservado? Né? Uma das hipóteses... Não teve. E assim não surgiu contradição quase que ordinatória do presidente lá, monocraticamente, que indeferiu o primeiro, né? O desembargador Juvenal indeferiu monocraticamente. Isso. Ele deduziu um agravo regimental. Isso. Ele novamente, monocraticamente, indeferiu, correto? Aí foi interposto um novo agravo regimental. Aí veio para a turma ou novamente monocraticamente. Aí qual era o recurso dele? Mandado de segurança. Mandado de segurança, essa é a conclusão. Então não havia previsão regimental de recurso. Nessa hipótese, a hipótese é clara. Mandado de segurança do ato dele para o pleno. E a reclamação, ela não pode se fazer como substituto. A reclamação é horizontal, é vertical. A parte de baixo é que tem que cumprir a parte de cima. Se nós estamos todos iguais aqui, eu não posso fazer uma reclamação para desconstruir um entendimento seu, nem vice-versa. Entendeu? Então, é isso. Correto. E lá no nosso TJ ainda é pior, porque a jurisprudência do Supremo tem uma outra linha, diz, como a nossa Carta Política Mato-Grossense não contempla a figura da reclamação, não caberia nem naqueles casos em que você precisa preservar a autoridade do TJ. Embora a jurisprudência nossa tenha se construído no sentido que cabe, para efeito de fazer cumprir embaixo um comando. Um caso de teratologia. É muito comum na parte possessória. Você manda desalojar alguém e não cumpre. Aí o advogado fica fazer o quê? Aí é caso típico de reclamação. Embora a nossa Constituição diga que não cabe, mas cabe. Se a gente pesquisar, tem acordo lá, somando, tem mais dizendo que cabe do que... Mas também tem que não cabe. Agora aqui não, aqui sendo juízo federal, na Constituição nossa cabe, então cabe reclamação sim, nos moldes como ela foi criada doutrinariamente, porque ela é a criação da doutrina. Não sei nem se tem no regimento, tem? Se não tem, vamos criar. Tem previsão de reclamação, mas texto não nessa reclamação, se não tem, vou fazer uma proposta aí, presidente, para a gente criar uma figura, um tópico reclamação aqui, a gente liquida logo essa fatura. Nós estamos precisando fazer vários ajustes no nosso regimento interno. Vamos tirar daqui logo a comissão hoje? Diante até da nova legislação eleitoral. Muito bem, então vamos esperar um pouquinho mais. Eu acho que
Então, como vota o doutor Rodrigo? Estou de acordo com o relator, com os acréscimos do senhor presidente e do eminente primeiro vocal. Para que não se coloque como nulidade, o presidente fez apenas uma consideração. Não se valerá, né, doutor Rodrigo, daquilo que eu falei, que eu pedi permissão à corte para fazer uma explanação, modéstia à parte, poderíamos chamar de doutrinária. As ponderações de Vossa Excelência foram integralmente acolhidas pelo relator, fazem parte integrante do voto dele. É o voto dele que eu acolho. Vai apoiar, muito bem. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor Flávio Alexandre Martins. Eu acompanho. Está sendo mudado, né? Então, doutor Ricardo, a parte final, não conhecendo, então. Isso. Só a parte dispositiva, ao invés de rejeitar, nós estamos não conhecendo da reclamação. Perfeito. Por falta de cabimento. Ok, de acordo, Excelência. Senhor presidente, transfiro ao comando a Vossa Excelência. Só anunciar o resultado. O resultado, desculpe. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da reclamação por falta de cabimento nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. E aí sim, Obrigado. os trabalhos são devolvidos à presidência de Vossa Excelência. Chama a julgamento o processo 8061, revisão do eleitorado, recadastramento biométrico para o biênio 2015-2016. Recorrente à Corregedoria, desembargador Luiz Ferreira. É 80... 8061, 80... revisão... Mas aqui está 86, 2001. Já botaram o número errado aqui. Então tá. Botou um aqui. O assunto é a inclusão dos municípios de Nova Mutum e Jaciara nas revisões biométricas. Alteração da resolução TRMT 1565/2014. Cuida os autos de procedimentos visando a realização de revisão de eleitorado em Mato Grosso com coleta de dados biométricos no biênio de 2015-2016. Em 11 de 12 de 2014, o plenário desta Corte aprovou a resolução 1565, que está acostada à folha 94/98, por meio do qual autorizou a realização de revisões biométricas no município de Araguainha, Nortelândia, Nova Brasilândia, Primavera do Leste, Ribeirãozinho e Torixoréu. A diretoria geral deste tribunal, as folhas e folhas, juntou aos autos novas informações, registrando a necessidade de reavaliação da decisão inicialmente traçada. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral estipulou elevada meta de atendimento de eleitores para todo o país, por meio da resolução número 23.440/2015, impondo-se ressaltar que o Estado de Mato Grosso foi incumbido a tarefa de recadastrar aproximadamente, aqui eu vou acrescentar, astronômica soma de 780 mil eleitores até o mês de maio do ano que vem. Verificou-se da oportunidade a possibilidade de ampliação do atendimento por meio da autorização de revisão do eleitorado em mais 2 municípios, 7 zonas eleitorais, o que resultou na indicação de Nova Mutum, a 5ª zona eleitoral, e Jaciara, que é a 14ª zona eleitoral. Segundo informado, esse tribunal tem kits biométricos e orçamento suficiente para o desiderato aqui pretendido, acrescentando-se por oportuno que a inclusão de tais municípios elevaria em mais ou menos 45 mil número de eleitores atendidos com coleta de dados biométricos em todo o Estado. Situação essa que permitiria este regional aproximar-se da meta fixada pelo Tribunal Superior acima referida o mais perto possível. A presidência desta Corte, após visita em loco aos municípios sugeridos, referendou a sugestão quanto à ampliação dos referidos 200 federativos na revisão biométrica do Estado, ocasião em que remeteu os autos à análise deste relator. Pela singeleza do texto, Vossa Excelência sabe que aqui vai ficar melhor, porque sendo revisões são obrigados a ir fazer revisão diferente do que nós vamos ter na maior parte dos municípios que, em tese, né, o eleitor não é obrigado nesse primeiro momento. Então, eu estou
Em sendo aprovada a medida, pois tudo seja determinada a imediata comunicação. Desse modo, considerando a necessidade da medida ser implementada, bem como a informação de que teríamos quantidade de kits biométricos e orçamento suficiente, voto pela aprovação da alteração parcial da resolução TRE 1565/2014, incluindo-se do município de Jaciara e Nova Mutum, na realização de revisões eleitorais com coleta de dados biométricos no biênio 2015-2016. Em sendo aprovada a medida, pois tudo seja determinada a imediata comunicação ao Tribunal Eleitoral e aos juízes eleitorais envolvidos com remessa de cópia da resolução, bem como a urgente adoção das medidas administrativas tendentes à sua execução. E aqui eu peço venha que o velho advogado se sobrepôs ao novo juiz, aqui é determino, né? Em vez de postulo. Então, em relação a isso, leio a resolução como ficará, a resolução... Já está disponibilizado todo, né? A resolução vai só ter um acréscimo, né? Acresceu o artigo 2º da resolução 1565, os incisos 7 e 8, que passa a ter a seguinte redação. O 7 trata-se de Jaciara, o 8 trata-se de Nova Mutum, e os demais entram em vigor esta resolução se for aprovada em plenário. Em suma, é o super voto. Apenas antes de colher o voto, gostaria só de noticiar parece-me que eu já havia até noticiado isso antes, mas não custa nada reforçar que estivemos em Jaciara, estivemos em Nova Mutum, e por lá conversamos com juízes, enfim, e em especial com um parceiro que é a prefeitura. No interior é a prefeitura. Fomos muito bem recepcionados e tivemos a garantia de que a parceria será efetivada. Portanto, achamos pouco provável cumprirmos a meta do TSE, que é o recadastramento de 780 mil, mas gostaríamos muito de chegar bem próximo. Vamos evitar todos os esforços e dar o melhor de nós para que possamos fazer o possível. O impossível deixa para Deus. Todos estão de acordo com a dissidência? Dr. Paulo Sodré, todos de acordo? O Tribunal por Unanimidade alterou em parte a resolução 565 para efeito de incluir os municípios de Jaciara e Nova Mutum na realização da revisão eleitoral com coleta de dados biométricos no biênio 2015-2016, nos termos do voto do regulamento. Processo 177635, criação de zona eleitoral, remanejamento, comissão instituída pela Ordem de Serviço 66. Diretora-Geral do TRE, Diretoria-Geral do TRE, desembargador Luiz Ferreira. Presidente, aqui não tivéssemos nós, com a honra de termos 2 novos membros, eu faria logo um resumo do resumo. Mas em respeito ao Dr. Paulo e ao Dr. Rodrigo, que estão chegando agora, eu vou fazer um resuminho aqui. Nós aprovamos a resolução de rezoneamento e naquela oportunidade, seguindo as sugestões da comissão constituída pela portaria 2/2013, presidida pelo então juiz eleitoral da 55ª zona, Dr. Paulo Márcio de Carvalho, nós resolvemos remanejar Nossa Senhora do Livramento, que era subordinada à Várzea Grande, e equivocadamente o levamos para Poconé. Entretanto, por meio do ofício 001/2005, protocolizado neste sodalício agora, em 14 de outubro de 1915, o prefeito municipal de Nossa Senhora do Livramento, em conjunto com a presidente da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o presidente da Câmara Municipal e o presidente do Sindicato Rural e mais uma infinidade de autoridades que não caberia aqui nessa página, porque nós encheu a sala da presidência,
requerer a reconsideração da decisão desta Corte no sentido da distribuição do eleitorado retornar à condição anterior, isto é, continuar o município de Nossa Senhora do Livramento pertencendo à 58ª Zona de Várzea Grande e não à jurisdição da 4ª Zona Eleitoral de Poconé. Em virtude de tal pedido de reconsideração, os autos vieram concluídos para apreciação nos termos do dispositivo de regência que aqui ficou consignado. Muito bem, esse é o relatório. Conforme foi relatado, cuida-se de pedido de reconsideração remanejado pelo prefeito de Nossa Senhora do Livramento, juntamente com outras entidades representativas da sociedade do dito município, no qual foi requerida que a distribuição do eleitorado retorne à condição anterior, qual seja, continue o município de Nossa Senhora do Livramento pertencendo à 58ª ZE de Várzea Grande e não à jurisdição da 4ª ZE de Poconé. Em resumo, os requerentes utilizaram-se dos seguintes argumentos. A Lei Complementar do Mato Grosso 359/2009, que criou a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, como organização regional é composta pelos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Levagé. B. A Lei Complementar do Mato Grosso, aqui está a LCMT, 49/2013, que criou a Agência de Desenvolvimento como autarquia, foi instituída com o objetivo de planejar, organizar e executar as funções públicas de interesse comum da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. C. Que os meios de transporte, as transações comerciais, empresariais, industriais, agropecuárias, extrações minerais, operações bancárias e econômicas do povo de Nossa Senhora do Livramento guardam maior relação com o município de Várzea Grande. E por último, mais não menos importante, que o município de Nossa Senhora do Livramento pertence à comarca de Várzea Grande. Veja que incongruência que essa relatoria obrigou esse plenário a subscrever. Penitencio-me aqui com 3 joelhos, 2 meus e um do meu assessor que fez isso aqui. Por importante, deve ser esclarecido que a resolução TRE 1638, de 23/07/2015, que remanejou a composição de diversas zonas eleitorais do nosso Estado, embora já tenha sido publicada, ainda não foi devidamente homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que nos dá a oportunidade de trazer a vossas excelências essa proposta. Impondo-se assinalar, ademais, que as medidas de reimpressão e distribuição dos novos títulos também ainda não foram implementadas. Então está tudo favorável. Está melhor analisando a matéria posta no pedido de reconsideração e alusão, vê-se que assiste razão aos seus signatários. Uma vez que, conforme restou demonstrado com os documentos que foram juntados nesta oportunidade, a distribuição do eleitorado do município de Nossa Senhora do Livramento e sua atual composição está a revelar melhor organização no cenário vivenciado, tanto que legalmente foi criada uma região metropolitana específica que compõe o chamado Vale do Rio Cuiabá, em que, como dito, Alhures fazem parte, dentre outros, os municípios de Nossa Senhora do Livramento e Várzea Grande. Posto isso, sendo que se trata de procedimento administrativo e que a resolução TRMT 1638, de 23/07/2015, como dito, linhas volvidas, ainda não foi devidamente homologada pelo TSE, não produzindo assim seus reais efeitos, dou provimento ao pedido de reconsideração e apreciação para manter o eleitorado e o município de Nossa Senhora do Livramento na jurisdição da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, determinando, por conseguinte, a imediata comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral com as demais publicações e comunicações de estilo. Exatamente, a resolução vai ficar assim, resolve o artigo 1º, ficar revogado no artigo 3º da resolução TRE-MT 1638, de 23/07, mantendo-se o município de Nossa Senhora do Livramento na jurisdição da 58ª Zona Eleitoral. Essa é a resolução que alterará 1638. É como voto, senhora presidente. Só penitenciando os seus assessores, esse equívoco foi da comissão que elaborou essa resolução. Tem mais joelho para ser. Então eu estou... Cair no milho aí. Estou só absolvendo a sua assessoria.
Todos de acordo? Algum voto divergente? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, revogou o artigo 3º da Resolução 1638. Mas veja, Vossa Excelência, que eu usei 3 juízes, 2 meus e só um deles, hein? Mantendo o município de Nossa Senhora do Livramento a circunscrição da 58ª Zona Eleitoral nos termos do voto do outro relator. Também da Corregedoria, da Relatoria do desembargador Luiz Ferreira, a revisão do eleitorado do município de Ribeirãozinho, com a palavra. Esse aqui é mais simples. O juiz da 47ª Zona Eleitoral, com sede no município de Barra do Garça, me cumprimenta as disposições do artigo 58 e 59 da Resolução TSE 21.538/2003 e no artigo 23 da Resolução TRE 1605/2015, encaminhou essa Corregedoria Regional os presentes autos que cuida da revisão do eleitorado com dados biométricos do município de Ribeirãozinho, realizado no período de 6 a 23 de agosto do corrente ano. Após a conclusão dos trabalhos da promotoria eleitoral que oficia naquela instância, a manifestação que se vê as folhas opinou pelo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão, com fundamento no artigo 21, resolução TSE, acima referida. O juiz eleitoral da 40ª Zona prolatou a sentença que se encontra as folhas, ocasião em que determinou o cancelamento das inscrições dos eleitores ausentes. Decisão essa foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 11 de setembro do corrente ano, com trânsito em julgado certificado no verso da folha 137. No parecer jungido à folha 147 e 148, a Procuradoria Regional atestou a observância da formalidade prevista na legislação aplicável, a espécie daí porque opinou pela homologação da decisão do juízo de primeira instância com fundamento no artigo 76 da Resolução TSE número 21.538/2003. E eu estou, senhora Presidente, dos pares, rapidamente, sem maiores delongas, lendo a parte final. Diante do que foi exposto, proponho à presidência desse tribunal que seja... não, isso não. Isso aqui é elogio. Elogio. Após o trânsito julgado, diante do exposto, em consonância com a Procuradoria, voto pela homologação dos procedimentos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Ribeirãozinho, o fundamento no artigo 76, inciso 2, combinado com 73, parágrafo único da Resolução TSE 21.538/2003 e artigo 24 da Resolução TRE número 1633/2015, determinando, por conseguinte, que sejam comunicados os cartórios eleitorais desse Estado e o Tribunal Superior Eleitoral. Após o trânsito julgado do acordo, os autos deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral, que fará, no prazo de 5 dias, o registro da data de homologação da revisão do eleitorado no sistema ELO e alimentação do sistema de acompanhamento e revisão do eleitorado SARI, após que deverá a Secretaria Judiciária remetê-los imediatamente ao juiz eleitoral de origem, que providenciará, no prazo de 3 dias, que todas as inscrições eleitorais canceladas sejam processadas no sistema ELO, mediante o lançamento no código ASE, 469. Por derradeiro, registra-se a menção feita pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral acerca da singular competência apresentada pelos servidores Carlos Henrique Silva Rodrigues, Célia Bento Carneiro, Edith Rodrigues Borges Dantas, Genilson Ramos de Souza, Camila Pérez Rodrigues, Luciano Almeida e Silva, Marcela Luana Sampaio Nunes, Ritieley Coelho Figueiredo, Ruiter Pereira Martins e Sandro Cândido, que desempenharam suas funções com zelo, dedicação, empenho, compromisso e profícua proatividade, contribuindo sobremaneira para o êxito da revisão do eleitorado do município de Ribeirãozinho. E eu não poderia deixar também, diante do que foi exposto, de propor à presidência desse tribunal para que seja consignado notas de elogio nos assentamentos funcionais dos servidores acima mencionados, bem ainda ao juiz da 47ª Zona Eleitoral, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, pela condução dos trabalhos revisionais aqui tratados. Como voto? Eu consulto se há alguma divergência. Nada havendo, proclamo o tribunal por unanimidade homologou a revisão do eleitorado do município de Ribeirãozinho nos termos do voto do relator. Eu apenas quero fazer um comunicado aos eminentes pares. Trago ao conhecimento de Vossas Excelências que o ministro Dias Toffoli
encaminhou para apreciação dos membros das casas do Congresso Nacional proposta de lei de projeto de lei aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral dispondo sobre a criação de cargos efetivos, cargos em comissão e função comissionada nos quadros de pessoal dos tribunais regionais eleitorais destinados a unidades responsáveis pelo exame da prestação de contas anuais de partido político e de campanhas eleitorais. A reestruturação dessas unidades, meta prioritária daquela presidência, funda-se na importância que o financiamento de partidos políticos e candidatos vem assumindo no cenário nacional, refletindo o significativo anseio da sociedade em ver a justiça eleitoral dotada de mecanismos efetivos de controle de modo a exercer de forma eficiente e efetiva a competência que lhe foi delegada pelo artigo 17 da Constituição Federal para fiscalizar e apreciar a regularidade dessas contas. Ao louvar essa iniciativa, que ao reconhecer o acanhado quadro de servidores alocados para atuar no exame da prestação de contas, fortalece os recursos existentes de modo a demonstrar que a Justiça Eleitoral está imbuída em bem cumprir suas atribuições, contribuindo no combate à corrupção, tarefa da qual estão comprometidas todas as instituições que defendem a democracia nacional. Submeto a Vossa Excelência a presente moção de apoio ao projeto de lei do 28/16/2015, que cria tais cargos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos tribunais regionais eleitorais destinadas a unidades responsáveis pelo exame de prestação de contas. Se aprovada, determina sua remessa à bancada federal do Estado no Congresso Nacional. O projeto visa fortalecer um dos pontos bastante solicitados e demandados neste tribunal e, portanto, eu entendo que é de fundamental importância a criação, porque há muito os tribunais regionais, eu digo pelo nosso aqui, estamos carentes de pessoal. Vejo os senhores que, com a deflagração da greve, que se encerrou a semana passada, nós ficamos praticamente de pés e mãos atadas e só agora conseguimos começar a dar andamento ao pregão para a tal sala segura que irá abrigar o nosso CPD. E nós deveremos dar início nisso na semana que vem. Isso tudo o senhor de comissões sabe, tem prazo. Se até dezembro não for dado pontapé inicial, obviamente esse dinheiro trazido das emendas parlamentares deverão retornar a Brasília. Portanto, voltando ao assunto, eu consulto se estão todos de acordo com esta moção de apoio que nós iremos encaminhar à nossa bancada federal no Congresso Nacional. Aprovada, portanto, deverá ser encaminhada à bancada federal de Mato Grosso. Isso aí vai ser bom, senhor presidente, porque vai servir também para os nossos meninos do TJ, né? Que tem deles lá com 20 anos, 25 anos, quando o desembargador aposenta, se ele não consegue um emprego no gabinete do outro, como já aconteceu, ele vai, nem sei o que ele vai fazer, certo? Na altura do campeonato, com 50 anos de idade já. Deixo a palavra livre. Sem nenhuma garantia. Não havendo nenhuma interferência a ser... Senhor presidente, só para dizer a Vossa Excelência que naquela semana que Vossa Excelência esteve fora, nós conseguimos então evoluir lá no nosso tribunal. Já ontem fiquei ciente de que na entrada lá no hall principal nós vamos ter as duas mesas da biometria. Já foi daqui para lá, o Dr. Felipe já mandou, né, impressora, cadeira, segundo soube ontem, né? Arrumou uma impressora, né? Até oferecia a impressora do meu gabinete, se fosse o caso, porque eu não uso mesmo. Mas vocês arrumaram outra, né? Ainda bem, né? Inclusive, se precisar um computador, pode usar o meu, que eu não uso mesmo. Se for o caso, porque é tudo para resolver momentaneamente. Eu não sei se a presidente usa o dela, o grande, mas o meu eu não uso. Certo? Eu uso. Usa, né? Infelizmente.
Pois bem, nada mais havendo a ser comunicado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.